Boa noite a todos. Vamos dar continuidade, então, aqui ao estudo do livro A Disciplina Cristã, parte 2, que traz por título Aqueles que causam seitas e divisões. Como é que está a voz aí, irmãos? Tá dando para ouvir? Tá tudo normal? Precisa aumentar mais, diminuir? Como é que tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Alguém tendo alguma pergunta ou algum comentário, um pensamento, pode ficar à vontade para interromper, para que a gente possa ir aos poucos aqui entendendo o que está escrito. Quanto ao procedimento bíblico, no caso daqueles que causam seitas e divisões, a palavra de Deus é bastante clara. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Romanos 16, versículo 16 e 17. O dever da igreja, nesse caso, é inconfundível, pois nenhum cristão piedoso afirma que o apóstolo aqui, como em 2 Tessalonicenses 3, se contentaria em se abster de ter comunhão pessoal com aqueles que agem de forma contrária à doutrina dos apóstolos, minando e destruindo a igreja, o templo de Deus, causando divisões e ofensas, e enganando o coração dos simples. Uma assembleia que sancione tais pessoas no seu meio, abrindo assim a porta ao inimigo e destruidor, apenas mostraria que ela não tem noção do que é devido a Deus e ao seu Filho e à igreja, como sendo a casa do Deus vivo. Se eles perseverassem, apesar dos protestos dos piedosos em recusar exercer a disciplina da igreja, eles finalmente perderiam o caráter de uma Assembleia de Deus, e para os piedosos entre eles não restaria outra alternativa senão a separação daquilo que não mais seria uma Assembleia de Deus. Mas o apóstolo começou justamente com um apelo aos fiéis a notarem esses tais, a fim de que eles se arrependam. E se a separação se torna um dever para todo crente verdadeiro e fiel, onde a contaminação do templo de Deus está em questão, quanto mais quando a honra de Deus e do próprio Filho está em jogo, como quando a heresia assumiu o caráter de heterodoxia, ou seja, doutrina falsa e que desonra a Deus. As determinações das Santas Escrituras, embora bastante claras no primeiro caso, são aqui ainda mais distintas e solenemente decisivas, como mostram as seguintes passagens. Aí vai vir diversas passagens, né? 1 Coríntios, Gálatas, Timóteo,
1 Timóteo 2, Tito, Pedro, João. Então, são várias passagens aqui acerca desse assunto. Nenhum cristão íntegro e sensato argumentará que as passagens citadas acima, que tratam das ferramentas de Satanás, que por meio de falsas doutrinas procuram minar os fundamentos do cristianismo, não prosseguem até a exclusão da Assembleia, quando a vontade própria rejeita toda a admoestação. A falsa doutrina, a heterodoxia, é de todos os males o pior, pois desonra diretamente a Deus e ao seu querido Filho, nosso precioso Salvador, arruinando a alma daqueles por quem Jesus sofreu e morreu, numa extensão muito mais ampla, de uma forma muito mais destruidora do que no caso do mal moral. E se o apóstolo ordenou aos coríntios que nem mesmo tomassem uma refeição comum, pode subir um pouquinho aí, irmão Jefferson, porque tem umas palavrinhas aqui que não dá para... Uma refeição comum na mesma mesa com aquele ímpio incestuoso, poderia ele ter pretendido dizer que eles poderiam sentar-se calmamente e partir o pão com aqueles que atacaram os próprios alicerces da fé cristã, ou melhor, da pessoa do próprio Cristo e de sua obra? O quê? Associar-se e partir o pão com eles à mesa do Senhor, a quem eles blasfemaram, para anunciar a sua morte até que ele venha? A própria ideia de tal comunhão com Judas é tão revoltante para todo sentimento cristão que não preciso dizer mais nada sobre isso. Não vos enganeis, está escrito, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Escreve o apóstolo aos mesmos coríntios. Certamente, ele não quis dizer com isso que eles deveriam continuar em comunhão com aqueles falsos mestres no partimento o pão, dando-lhes assim a oportunidade de envenenar gradualmente toda a Assembleia. Vigiai justamente, despertai com justiça e não pequeis. Continua o apóstolo. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Ele começou como deveríamos, corrigindo o erro, visando o arrependimento. Mas se recusassem a correção e assim se tornassem endurecidos no mal, será que isso deveria ser tolerado sob o pretexto da unidade? Irmãos, quando o irmão Isaac inicia aí esse parágrafo, lendo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
responsabilidade individual e também por conta da nossa fraqueza. Porque a palavra fala que não vos enganeis, está falando nós. Por quê? Porque esses tais, eles falam de uma forma engenhosamente, tão assim, com aspecto de sabedoria, mas não parte do Espírito Santo, mas sim humana, carnal. Sabe, quando... Vou dar um exemplo aqui. Você está passando por uma loja, mas você não quer comprar. Você só está olhando, mas o vendedor é capaz de te convencer a comprar uma coisa que você não precisa e nem quer. É um exemplo claro, né? Então, isso nos faz, sabe, ser levados por esse engano, e é algo tão sutil. Os irmãos falam de uma sutileza, sabe, que por isso que o Senhor, ele é bem claro que a gente tem que se afastar de toda a aparência do mal. A gente tem que considerar isso. Porque, como já foi citado no texto, e o irmão acabou de ler, é um pecado pior do que o pecado moral. Só salientar isso aqui, porque tem também uma palavra que não é engenhosamente na Bíblia, que fala como se fosse algo de ludibriar, né? Também tem a palavra que realmente é chamada do sofismo, que é uma mentira contada várias vezes que se torna verdade, né? É só tocar nesse aspecto e chamar a atenção dos irmãos em relação a esse parágrafo. Importante também, irmãos, salientarmos que certamente um dos grandes problemas que aconteceu, né, no cristianismo foi justamente a falta de julgamento, né? E até hoje nós vemos como isso é difícil, né? Nos seres humanos, e a gente, mesmo cristãos, nós somos seres humanos, a carne ainda está aqui, não estamos na carne, mas a carne ainda está aqui. E a questão do politicamente correto, né, que é muito falado hoje, pode interferir, pode atrapalhar muito a ordem, né, na casa de Deus. A questão de querer ser amigo, né, de todo mundo e de viver em paz com todo mundo e de ter... Termina que isso minou muito, né, arruinou muito e permitiu-se o mal. Né, não foi julgado o mal. E aí a palavra de Deus vem sempre com várias orientações, né, acerca da contaminação. A gente viu lá que estamos estudando, né, a lei do leproso, né, a Levítico, estudamos a lei do leproso, estamos estudando Levítico, né, e a gente vai ver lá, né, novamente a questão da lepra e da questão da contaminação. A lei, né, a própria lei, não podia tocar o defunto, o morto, tinha uma série de separação, né, de santidade, no comer, no vestir, no beber, no se comportar, tinha muitas separações, e tudo isso era figura, né, para nós hoje. Para a gente entender como é importante a santidade, né, a casa de Deus, né, a Assembleia de Deus. Então, realmente é importante a gente não perder de vista isso que o Senhor
né, tem nos trazido, né? Está escrito na sua palavra, o irmão agora traz nesse livro aí, né, dando muita ênfase para essa questão, né, da honra à casa de Deus, à reunião, da honra ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus, que morreu, né, que sofreu naquela cruz, que levou ali os nossos pecados, né? Então, como pode, depois de crermos, né, nesse evangelho, nessa pessoa, e mesmo assim, né, como estava acontecendo com os coríntios, né, nem ao menos se entristeciam, né, com aquele jovem que estava no relacionamento incestuoso, né? Então, e olha que ele era praticamente início da igreja, né? O apóstolo ainda estava ali com eles. Então, pensemos hoje, né? Quanto tempo, né, já sem os apóstolos, né? E a ruína, né, que está aí no meio, né, na cristandade. Então, é muito importante a gente continuar entendendo isso, lendo, falando, pensando sobre, porque há chances de cometermos esses mesmos erros, se não atentarmos à palavra de Deus, né, que é o vigiar, né, despertar, como está escrito aí, o escritor trouxe aí, o Jefferson também lembrou aí, né, se apartar de toda a aparência, né, do mal, se afastar de toda a aparência do mal, né? Lá em Timóteo, a gente vê ali, são vários versículos falando sobre isso, né? Aquele que professa o nome do Senhor, a parte da iniquidade. Então, o Senhor sempre vai nos chamar a atenção quanto que estamos ainda aqui, a gente pode se corromper, se contaminar. Então, é muito importante a santidade, é realmente a separação, né, de todo o mal, né? Então, se o irmão que está no erro, né, que mesmo depois de advertido ou admoestado ali, né, e não tem jeito, então não tem por que manter essa unidade, né? É necessário realmente que haja um afastamento desse irmão, até por amor mesmo, primeiro para a honra, né, da casa de Deus, primeiro pensando no Senhor, e depois até mesmo por amor, para que ele possa pelo menos se envergonhar, né, e não querer mais continuar de forma deliberada praticando algo que desonra a casa de Deus, que desonra o Senhor Jesus. É de temer que não sejam poucos os cristãos nestes dias de mornidão, de Laodiceia, aos quais se aplicaria essa solene repreensão de advertência do apóstolo. Há alguns que dizem que não poderia ter sido a intenção do apóstolo insistir que os coríntios excluíssem esses falsos mestres da Assembleia, porque ele não lhes ordenou expressamente que fizessem isso. Essas suas palavras: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não expressam de forma suficiente, clara a advertência do Senhor e do seu Espírito por meio do apóstolo? Será que poderíamos também dizer que a senhora eleita, a quem o apóstolo João adverte contra receber em sua casa qualquer pessoa que não trouxesse a doutrina de Cristo, ou melhor, ela nem mesmo deveria cumprimentá-la, porque ao fazê-lo ela se tornaria participante nas suas más obras? Teria sido bastante livre para partir o pão com o falso mestre, tendo em vista que o apóstolo não a proibiu expressamente de fazê-lo? Quão tortuoso e enganoso é o coração natural e seus pensamentos e sentimentos, especialmente em um cristão que abusa da graça.
Esse finalzinho também desse parágrafo, irmãos, é interessante prestarmos atenção, porque é um outro erro que podemos também ainda incorrer, que é abusar da graça. Hoje, como estamos libertos do poder do pecado em nossas vidas, não somos mais escravos, o Senhor já nos libertou. Então podemos ainda, se não vigiarmos, não estivermos vigilantes, incorrer nesse erro do abuso da graça e ficar numa prática deliberada de algum tipo de pecado, já que o pecado não me escraviza mais, não me domina, e aí eu permanecer naquele erro e não dar lugar ao Espírito Santo, né, para que possa haver arrependimento daquele erro ali cometido. Então é um outro ponto que eu acredito que é importante salientarmos, que podemos ainda assim, principalmente quem está totalmente liberto, né, do poder do pecado e conheceu a verdade, de poder incorrer nesse erro de abusar da graça, né, e achar que vai poder viver assim, como certamente estava acontecendo com aquele jovem lá em Coríntios, né? Não só com ele, como com toda a assembleia, porque o apóstolo lembra, né, fala que eles nem ao menos se entristeciam com um pecado que nem entre os gentios, entre os pagãos, se nomeava, se aceitava. Então olha aí um problema, um erro grave que estava acontecendo com aquela igreja. Imagine que naquele tempo, início da igreja, o apóstolo ainda com eles, né? Imaginemos nós hoje. Então é muito importante realmente pensarmos sobre isso, né, em oração e refletir isso, né, no Senhor, para que nos ajude para não incorrermos nesse erro grave que aconteceu há muito tempo e que, por falta de vigilância, né, nós podemos também cairmos, né, nesse tipo de erro, de pecado, abusar da graça. Alguém levantou a mão? Se quiser, pode interromper também, não precisa nem, se não quiser levantar a mão, nem tem problema, pode interromper aí e pode fazer a pergunta ou também um pensamento, não tem problema. Se eu não souber, Jefferson com certeza vai responder aí. Irmão, assim, é que nem mente cauterizada, a gente tem a mente cauterizada quando a gente não consegue perceber uma coisa grave assim na Assembleia. Se pode ser uma mente cauterizada, é essa a pergunta, irmã? Sim. Que a gente não percebe, assim, que está entrando mal e ninguém percebe. Isso pode acontecer porque a carne ainda está aqui, né? Nós não estamos mais, né, posicionalmente, nós não estamos mais na carne, né? Já estamos em Cristo e no Espírito. Mas a carne ainda está aqui, né? Estamos num corpo de carne ainda nesse mundo, né? Nossos pensamentos, a nossa vida aqui, né, é baseada ainda aqui, nas coisas daqui. Então, se faltar ao chamamento do Senhor para despertar, para vigilância, né, para estar atento ao que o Senhor disse, né, em obediência aos ensinamentos do nosso Senhor, certamente a mente ficará cauterizada. E isso poderíamos chamar de cauterização realmente da mente, do coração, entendeu? Por não estar mais percebendo aquilo que eu falei, o pecado não domina mais a gente. Mas aí você pode cair no extremo, já que o pecado não está te dominando, e aí você peca uma vez, peca a segunda, peca a terceira, e tá tudo bem, tá tudo normal, pode acontecer. E aí vai estar num grande erro, né? Porque está desonrando
ao Senhor, está desonrando a Assembleia, né? As pessoas que notarem isso, né, vão começar a comentar e a falar, ué, você cristão para ser desse jeito? Essa pessoa é pior do que eu, então é melhor eu ficar onde eu estou do que onde ela está. Então não vai ser bom para o testemunho, né, do Evangelho, para o nome do Senhor. Então, realmente a gente pode chamar isso de uma mente cauterizada. Mas o que levou a essa cauterização da mente? Faltando a palavra, está faltando a obediência à palavra, está faltando oração, está faltando a comunhão, está faltando, entendeu? Até a falta também de outros irmãos por perto, né, de estarmos congregados, isso também atrapalha, é um grande problema não estar congregado. Porque você às vezes pode se tornar insensível e com a mente cauterizada, mas aí um outro irmão ali que está em espírito, o Espírito Santo vai usar ele para trazer uma palavra, para trazer uma repreensão, inclusive, podendo até repreender, entendeu? E aí vai ter como corrigir aquele problema ali, e essa pessoa vai chegar ao arrependimento, né? Através da demonstração, né, dos irmãos ali, trazendo na palavra. Aí se não resolve, uma disciplina, então já esse irmão fica afastado ali, né, de participar, né, ativamente, né, da mesa do Senhor, ou de uso da palavra. Então, e isso pode trazer, né, uma vergonha para esse irmão, um constrangimento. E aí o Espírito Santo com certeza vai trabalhar, né? Ele conhece o coração de cada um, como resolver em cada um essas situações. E aí não existe uma fórmula exata, todo mundo vai ser dessa forma e vai ser restaurado? Claro que não. Cada um, o Senhor conhece o coração, vai ter uma forma, uma medida de que isso será trabalhado. Seja só numa orientação, seja numa repreensão um pouco mais dura, seja num afastamento, um isolamento, e aí vai depender de cada um, de cada situação, de cada pecado cometido, né? O Senhor, ele sabe, né, como fazer isso e restaurar a cada um. E claro, se tiver aquele que não tem jeito, ele não quer realmente, né, não dá lugar, o Senhor inclusive pode tirar ele daqui, talvez aquele pecado chamado pecado para a morte, e que não vai adiantar a igreja fazer nada, né? E o Senhor vai tirar ele daqui. Não significa perder a salvação, sabemos que é impossível alguém perder a salvação, mas pode sim perder a vida, pode perder a comunhão, como um filho, né, que começa a andar de forma muito rebelde, e o pai vai, na medida que pode, castigando, isolando, fazendo, né, com que esse filho se arrependa do caminho errado, né, para trazer ele para o caminho certo, né? E como pode chegar um momento até do pai expulsar de casa, né? Já vi situações assim, né? Ou já ouvi pelo menos situações assim. O pai chega ao ponto de mandar o filho embora e tal. Deixa de ser filho? Deixa de amar? Claro que não. Quem é pai de verdade, não. Tudo por amor, para restaurar, para ver se esse filho realmente chega, né, ao caminho certo, ao arrependimento. Só ressaltando aqui que o irmão falou que devemos muito considerar nosso exercício particular com o Senhor. O irmão citou aí oração, comunhão como um todo, né? Está ali na palavra e não entendendo, ir buscar no Senhor, mesmo nós temos irmãos que são capacitados pelo Espírito Santo, mas a palavra diz que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Devemos considerar, sim, o que o irmão acabou de falar. Mas pegando também aqui uma parte da Bíblia, eu vou estar compartilhando, em relação ao que a irmã trouxe. Está em 1 Coríntios 11. Deixa eu compartilhar aqui. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E aí ele continua aqui porque
o apóstolo Paulo está falando porque os coríntios se ajuntavam não para a ceia do Senhor, mas sim para comer, né? Mas só pegando esse exemplo aqui, né? Naquilo que a irmã perguntou. Então, irmã, às vezes é correto dizer que isso já aconteceu em algumas assembleias, como em Corinto, e nos tempos, e no nosso tempo já, senão a gente não teria tido a ciência de que muitas assembleias deixaram de ser o testemunho do Senhor, né? Até o irmão Isaac falou aí, né? Que já aconteceu e pode acontecer, mas um irmão pode, no espírito, sim, se manifestar e chamar a atenção da Assembleia, né? E pôr e trazer luz, ó, a gente tem que parar e se esse irmão continuar, ele é colocado em disciplina, se ele continuar, o Senhor vai tratar ele. Porque se nós formos considerar que a mesa do Senhor, como a própria frase diz, a mesa é do Senhor, e o Senhor se coloca no meio, não de uma forma visível, mas sim por fé. E o Senhor é santo. Então, devemos considerar. E sempre pensando que nós somos o testemunho do Senhor aqui. Então, essas verdades têm que ser repetidas, sempre repetidas, porque o quer destruir esse testemunho. Por isso que nós estamos até lendo, né, sobre aqueles que provocam seitas e divisões. Mais alguém voluntário para continuar a leitura? Vamos lá. Estas observações são válidas para outras porções das Santas Escrituras mencionadas acima, que são introdutórias. Se então cristãos individuais que recebem um mestre heterodoxo em sua casa, ou mesmo o cumprimentam, tornam-se seus cúmplices. Quão mais solenemente isso é verdade para uma assembleia inteira que concede a tal pessoa um lugar à mesa do Senhor. Toda a assembleia se tornaria participante de suas más ações. Não sabeis, escreve o apóstolo aos Coríntios, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Este princípio da verdade divina é válido não apenas em casos de imoralidade grosseira, como em Corinto, mas também em casos de doutrina maligna, pois o Espírito Santo, o Espírito de verdade, aplica as mesmas palavras por meio do mesmo apóstolo aos Gálatas.
onde se tratava de uma questão de doutrina maligna ou heterodoxa. Gálatas 5, versículo 9 a 10, acrescentando: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Versículo 12. Em 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo insiste no mesmo princípio em relação à doutrina maligna, como na mesma epístola, capítulo 5. A imoralidade, apenas em palavras diferentes, como fica claro em todo o teor do capítulo 15. Vamos estar lendo aqui Gálatas 5, do 9 ao 10. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas alguém diria: suponhamos que alguém tenha pertencido a uma reunião onde, sem que ele estivesse ciente disso, uma doutrina maligna tenha sido tolerada, embora talvez não tenha sido divulgada publicamente. Ele é totalmente ignorante de tudo isso. Não seria injusto, ou melhor, cruel, recusar em tal pessoa um lugar à mesa do Senhor em outras assembleias? Sim, à mesa do Senhor. Isso faz toda a diferença. É a mesa do Senhor e não a nossa. E por esta mesma razão, aquilo que é devido ao Senhor e também aos seus santos em santa comunhão, deve ser a nossa principal consideração. Receber tais coisas seria nada menos do que nos ligarmos a eles, sendo a mesa do Senhor a expressão de um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Assim, devemos nos tornar participantes de suas mais ações. Coloquemos Cristo em primeiro lugar e os bons cristãos em segundo, e não cometeremos erros. Mas, se colocarmos os queridos cristãos em primeiro lugar e Cristo em segundo lugar, estaremos todos errados. Se magnificarmos a Cristo, tudo ficará claro. Deixe-o de fora ou torne-o, na prática, secundário, e tudo será confusão. Mais um alerta aqui do autor, né? Quanto à objeção acima mencionada, ocorreu há alguns anos um incidente que nos fornecerá uma resposta satisfatória. Uma senhora apresentou-se numa assembleia em Londres desejando partir o pão. Ela esteve em comunhão em uma dessas assembleias indiferentes, mas disse que ignorava a questão doutrinária. Os irmãos com quem ela entrou em contato acreditavam que ela era honesta. Eles, no entanto, consideraram correto iniciar uma conversa com ela para verificar se ela não poderia, talvez, involuntariamente, ter absorvido algumas daquelas noções doutrinárias totalmente errôneas. E eis que, no decorrer daquela conversa, tornou-se evidente que ela
embora involuntariamente, havia absorvido não poucas delas. É claro que ela não poderia ser admitida naquela manhã, mas primeiro teria que ser convencida e libertada desses erros, antes que pudesse ser recebida para a glória de Deus. Qual teria sido a consequência se ela tivesse sido recebida sem uma conversa tão proveitosa? Ela teria, tão involuntariamente como as recebeu, transmitindo aquelas noções doutrinárias venenosas às mentes de outros santos naquela outra assembleia. Talvez alguns dos jovens. Assim, o veneno mortal teria sido gradualmente inculcado na Assembleia. O próprio autor citou acima, né, que mesmo pela ignorância, né, devemos considerar não só a palavra, né, da verdade, mas sim a pessoa do Senhor Jesus. Como ele já citou, a primazia, considerar primeiramente o Senhor e os santos irmãos. Então, na prática, irmãos, a gente, quando vai tendo esse exercício de estar lendo a Bíblia, a palavra da verdade, a gente vai tendo luz, e é esse poder da palavra, né? A palavra tem o poder de nos lavar de toda a sujeira que nós tínhamos, que nós trazemos, né? Na, em relação também ao pecado moral e também às más doutrinas, né? Principalmente eu me incluo que também vim do sistema, né? Então a gente vai se lavando, né, nesse exercício de estar lendo a palavra. O irmão também citou aí de estar em comunhão, né, congregando, os irmãos ajudando, e isso vai nos fortalecendo. E até uma palavra muito importante que o irmão Isaac citou, julgamento, né? Julgamento. E o maior exemplo que nós temos na palavra é o próprio Senhor, né? Satanás, quando o Senhor foi levado ao deserto, e Satanás pegando parte da palavra, e o Senhor respondia a Satanás também, né, com a palavra, né? Mas aqui, se chegar a esse ponto, irmão, é que nós não estamos vigiando, já que nós estamos recebendo luz do Senhor, né? O que foi dito mostra a necessidade indispensável da maior vigilância e cuidado em tais casos de doutrinas impuras e que desonram a Deus e a Cristo, com seu efeito destrutivo sobre os filhos de Deus. O verdadeiro amor pelas ovelhas e cordeiros de Cristo deveria tornar-nos ainda mais cuidadosos com eles, mesmo quando esse amor pudesse ter a aparência de aspereza, para que não fossem desviados por falsos pastores para pastagens envenenadas. Numa reunião onde a doutrina maligna é tratada como indiferença, isto é, tolerada e abrigada,
a atmosfera espiritual torna-se mais ou menos impregnada de noções doutrinárias doentias, embora o ensino aberto e a confissão delas possam ser cuidadosamente evitados. O vírus doutrinário que, embora talvez inicialmente em pequenas quantidades, está flutuando no ar. O diabo não administra o veneno às almas em colheradas, mas em gotas, ou em doses homeopáticas. Por assim dizer, atua de forma mais gradual, mas ainda mais segura em seus efeitos, por não ser percebida. Por exemplo, alguém em tal reunião usa uma expressão ambígua quanto à pessoa de Cristo, falando sobre as enfermidades sem pecado do nosso bendito Senhor. Essa expressão não cai apenas nos ouvidos, mas penetra nas mentes e no coração dos ouvintes, que a consideram bastante inofensiva. A palavra suspeita, enfermidades, aplicada à pessoa de Cristo, sendo guardada pela palavra anterior, sem pecado, agora sabemos que todas as enfermidades humanas são resultado da queda e do pecado do homem. Fome, sede, cansaço com suas consequências, sono, não são enfermidades. Adão e Eva estavam com fome e comeram antes de pecar. Um sono profundo caiu sobre Adão antes de sua queda. Deus fez o homem perfeito, mas a enfermidade implica imperfeição, que é feito do pecado, assim como a morte é o seu salário. Aqui tem uma nota. Quão sublime em contraste com esses ataques nefastos do inimigo à dignidade de Cristo, soa a linguagem da própria palavra de Deus. Porque a lei constitui somos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Tem um irmão que fala, né? Enquanto falarem mal de mim, não tem problema. Mas se falar mal do Senhor, trazendo desonra, aí tem que os irmãos, até de uma forma contundente, né? Se eu não estiver errado, eu lembro aí, eu acho que o autor falou asperamente, alguma coisa áspera, né? Tem que ser cortado, irmão. Trazer desonra ao Senhor, a Deus Pai, né? Não, não se pode tolerar. Vamos dar continuidade. Mas alguns poderiam dizer: você acha que algumas noções errôneas flutuando na atmosfera de uma reunião e, portanto, recebidas de forma ignorante, poderiam ter um efeito tão prejudicial sobre a alma de cristãos honestamente ignorantes? Na verdade, elas têm. Explicarei o que quero dizer com uma ilustração simples. Lembro-me de quando um estudante da Universidade de Berlim um dia soube de um incidente notável que aconteceu num dos escritórios do Ministério das Finanças. Vários dos funcionários ficaram doentes. Por fim, um deles morreu repentinamente. Isso levou a um exame minucioso das paredes do escritório, pintadas de verde.
Verificou-se, então, que a tinta continha uma grande quantidade de arsênico, e sendo as salas aquecidas a um grau elevado, a atmosfera ficou impregnada com arsênico, com grave prejuízo para a saúde dos ocupantes dessas salas, e com fatal efeito sobre um deles. Assim, suas constituições foram gradualmente envenenadas, sem que eles percebessem. Será que ficaram menos envenenados por ignorarem a presença do veneno? É exatamente o mesmo que acontece com o efeito do veneno doutrinário sobre a constituição espiritual dos cristãos. É por isso que a gente, voltando lá na palavra, para resolver esse problema aí, né, da palavra que ficou impregnada ali, a doutrina errônea, né, que ficou impregnada, é que tem o remédio na palavra, né? Lá em Coríntios vai falar: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então a falta do olha a importância do julgamento. A falta do julgamento vai fazer com que aquele ambiente contaminado, né, o ar ali contaminado naquela reunião continue, né? E o mal vai permeando ali. Então é muito importante seguir a palavra, obedecer a palavra do Senhor. Ela não foi escrita à toa, o Senhor não falou nada por falar. A palavra é viva, né? E para todos os tempos e situações e momentos, ela continua viva, sempre será. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará, né? Como está escrito também. Então, é importante isso aí. A igreja dormiu, né? Abriu mão do que estava escrito, deixou de fazer julgamento, um homem sozinho passou a falar, e aí é óbvio, o ambiente, o ar contaminado continuava contaminado, e aí a ruína é certa, a degradação é certa, só vai piorando. Então é muito importante a gente atentar para isso. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem, porque o profeta pode estar falando na carne e não no espírito. Então todos são sujeitos a que isso aconteça. Ou de forma involuntária, como aquela irmã que ele cita, de forma involuntária, porque tinha uma doutrina errônea, né, impregnada no coração dela, e ela de forma involuntária passou a falar e vai contaminar. Não estava agindo de má fé, não era uma ministra do mal, mas era uma serva realmente, mas que aprendeu errado e estava ali agora falando. E aí, se não houvesse o julgamento, ia trazer uma grande contaminação. Então, por isso que é importante seguir o remédio. O Senhor dá os problemas, mas também dá os remédios. Mostra os problemas e dá o remédio, dá a solução. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Vale mencionar que tem várias passagens que os apóstolos sempre trazem essa advertência, né, quando eles falam, né, não me canso de escrever, de repetir as mesmas coisas, nos alertando, né, dos falsos mestres, dos falsos obreiros, né? Então, o Senhor pensou muito na sua igreja. O Senhor é zeloso. O Senhor é muito zeloso. Uma palavra a mais para concluir. Vejamos o caso de algum filho antinatural que escreveu e publicou uma difamação vergonhosa contra seu pai. Qual seria o efeito
de sua conduta escandalosa. Ora, não só a mãe, mas todos os membros sensatos da família insistiram na retirada imediata do papel vergonhoso por parte daquele filho degenerado e sua confissão penitente aos pés do teu pai ultrajado. O autor desse artigo pode ter sido um irmão muito gentil com seus irmãos e irmãs. Seria esse motivo para eles fecharem os olhos ao seu terrível pecado ou para serem menos zelosos pela honra de seu pai? Pelo contrário, o seu amor pelo irmão transgressor, por mais profundamente entristecido que estivessem, bem como a sua reverência pelo seu pai comum, iriam igualmente levá-los a insistir ou na retirada da má publicação, ou na remoção do filho vergonhoso da casa, se todas as exortações tivessem sido infrutíferas. Não seria todo membro da família que continuasse a manter relações amistosas com o ofensor iníquo, como se nada tivesse acontecido. Seria corretamente considerado como tendo parte como filho antinatural. Ele cita aqui, segundo a João 11. E se em tal caso um procedimento decisivo se torna imperativo numa respeitável família natural, quanto mais na família, na casa de Deus vivo, quando está em jogo a sua própria honra e a do seu filho. Irmãos, são 9h25. Tem aqui esse final, comentários finais. Podemos estar deixando para o próximo sábado, já que vamos também, já pegaríamos o início da disciplina cristã, parte 3. Isaac, George, o irmão também, Renan, o que é que acham? Pode ser, Jefferson. Tranquilo aí, irmãos? Porque quando a gente faz um comentário que não é tão pequeno, um comentário final que não é tão pequeno, né? Eu pensei que era outro livro. Tranquilo. Beleza, então. O irmão George pode estar agradecendo? Vamos? Tirou a gravação, Jefferson? Vou fazer isso. Valeu, Isaac.